Ora, já criei aqui a tabela aula, que foi logo inicial, tabela professor. Falta-me então a última tabela, que será a tabela aluno, e que eu vou introduzir. Para introduzir uma nova tabela, isto não expliquei há pouco, podemos ir aqui ao menu criar, e dentro do menu criar temos a opção de tabela. Vou criar a tabela novamente, vista de estrutura, tabela aluno. Vou fazer OK, vou deixar ali o código de aluno, numeração automática é o nosso código. Vou ver agora então nome, morada, e-mail e telefone. Nome, será um texto breve, a morada, vou meter aqui um texto longo, o e-mail e o telefone, e-mail, texto breve e o telefone será um número, e o aluno vai herdar depois a chave da tabela aula, por isso vou introduzir aqui o código de aula. Ora, aqui é muito importante porque o tipo de dados do código de aula tem que ser coerente com o que está na tabela aula. Eu defini como a chave da tabela aula será uma numeração automática, por isso este campo também terá que ser do tipo número, não numeração automática. Numeração automática só poderá existir aqui a chave da tabela. No entanto, é um número e é do mesmo género, do mesmo tipo de número. Pronto, vou guardar a tabela então, botão direito guardar, está guardado. Está fechado e temos as três tabelas já produzidas. Vamos então agora ver como é que eu posso fazer esta relação entre as tabelas. Faz sentido, nós temos aqui um modelo lógico, a relação, já temos aqui o tipo e tudo, e vamos com o Access fazer essa relação. Para isso, vamos aqui ao menu criar, e dentro do menu criar, no menu criar, criamos a tabela, menu ferramentas de base de dados, vamos aqui à opção relações, e nas relações aparece esta janela onde nós vamos introduzir aqui as três tabelas nesta área para podermos trabalhar as ligações. Existem várias formas, a mais simples é dando um duplo clique em cada uma das tabelas, elas são adicionadas aqui à minha área. Posso fechar depois a janela e vou posicionar aqui as tabelas onde quero para depois poder trabalhar então as nossas ligações. Ora, como é que se processa aqui as ligações? É muito simples, desde que o modelo lógico esteja correto, obviamente. E como nós já tínhamos definido isso, reparem que basta pegar nos códigos que são iguais, código de aula para código de aula, arrastar para cima do outro código, ele mostra-me que está a ligar o código de aula, neste caso da tabela aula, e o código de aluno da tabela aluno. Vou marcar a opção de impor integridade referencial para que não haja dados redundantes. Faço criar e tenho a minha relação feita. Neste caso, o muitos é representado pelo sinal de infinito. Vou fazer a mesma coisa para o professor. Neste caso, a tabela aula vai ligar com o código professor ali, impor tal integridade, faço criar e tenho então a ligação para muitos. Vamos ver se está coerente com aquilo que tínhamos feito no modelo lógico. Um professor vai ter várias aulas, então vamos ver um professor, várias aulas, a aula, um professor. Depois vamos ver a aula, aluno, será uma relação 1 para muitos, ou seja, uma aula, vários alunos. Um aluno só terá, neste caso, uma aula, tínhamos falado de uma aula de música. Obviamente que aqui poderíamos depois ter pensado aqui de outra forma, mas na nossa representação inicial, o exemplo inicial seria esta, e é isso que se pretende neste momento, é que se faça a relação. Então vamos ver, um aluno tem uma aula, tem vários alunos, um aluno só tem uma aula, neste caso de música, que podia ser uma designação. Aqui também podemos entender como a aula, o aluno ter uma aula com aquele instrumento musical, por exemplo, se uma aula de guitarra, não vai ter várias aulas, ou não vai pertencer a várias turmas, digamos assim, de guitarra. No fundo aqui, neste exemplo que estamos a definir, a nossa tabela aula podia muito bem chamar-se tabela de turma,
aquela turma seria a turma da guitarra ou a turma do piano, seriam, no fundo, representados dessa forma, e não como uma aula em si. Podíamos, efetivamente, esta aula aqui, muitas vezes poderia haver aqui a confusão de estarmos a falar de uma escola onde tinham disciplinas português, inglês, matemática, aí sim já não fazia sentido o aluno só ter uma aula. Mas o exemplo prático, o primeiro que demos, era uma escola de música onde tinham efetivamente estas três entidades. E pronto, cá está as ligações feitas. Nas próximas aulas vamos ver então como é que depois podemos introduzir dados e operacionalizar aqui a questão das relações com pesquisas à base de dados ou outros processos que podemos fazer na nossa base de dados.